Sabe quando você tenta excluir sua assinatura num aplicativo e não consegue encontrar onde cancelar o seu plano? Ou até mesmo quando você entra numa sala e quer acender uma luz, mas não sabe qual interruptor clicar? E até quando você tenta abrir um sachê de ketchup e precisa usar os dentes para abrir ele? Tudo isso é UX. E spoiler, não é uma boa UX. Oi, eu sou a Nicole, UX Design na F Câmara, e hoje, junto com a Hora de Juice, vamos falar um pouquinho mais sobre a experiência do usuário. UX, ou UX, vem da palavra em inglês User Experience, que pode ser traduzida como experiência do usuário ou experiência da pessoa usuária. De forma bem simplista, UX é como alguém se sente ao utilizar algo, seja isso um produto, um serviço ou até mesmo um sistema. UX é como algo funciona, se é fácil, se é intuitivo e se resolve um problema real daquela pessoa. É toda a experiência que alguém sente ao utilizar alguma coisa e como essa experiência é projetada, se ela é útil e agradável. Pensando no meio digital, é aquele aplicativo que você adora, que desde o primeiro momento foi super intuitivo e que você sempre encontra tudo aquilo que você precisa de uma forma bem simples. É também aquele sistema que é super rápido e eficiente e que resolveu uma dor sua que você tinha por anos, mas não conseguia resolver de outra forma. Tudo isso são exemplos de uma boa experiência do usuário. Por outro lado, aquele aplicativo que só trava, aquele botão que você clica e não funciona, e até mesmo aquele formulário que é super confuso, isso também é a experiência do usuário. Mas nesse caso, não é uma experiência muito boa não. E aqui vai um ponto muito importante. UX não é apenas sobre produtos e serviços digitais. Apesar dessa ser a área que a maioria das pessoas que trabalham vão atuar no seu dia a dia. UX é algo muito mais abrangente e por isso vamos sair um pouquinho do meio digital para entender a experiência do usuário de uma forma mais ampla? Vou te dar um exemplo da vida real. Quando você vai no laboratório fazer um exame de sangue e você encontra uma fila que ela é super bem organizada e rápida, uma triagem que é super eficiente e com um atendimento que é muito bom, isso também é experiência do usuário, mesmo que ela seja feita de uma forma em serviço, num meio mais físico. Por outro lado, aquele micro-ondas que tem 1001 funcionalidades revolucionárias para fazer comida e no final você não consegue esquentar sua marmita de forma rápida, ou até mesmo aquela porta que você empurra e aí depois com muita vergonha descobre que era para puxar, isso também é experiência do usuário no meio mais físico. E assim como as experiências boas, as experiências ruins, elas precisam ser estudadas para a gente entender como pode melhorar o dia a dia daquelas pessoas. Então, UX é muito mais do que apenas produtos digitais. É uma área que ela é muito abrangente e vale a pena você também começar a observar como é que você usa os objetos no seu dia a dia. Então, apesar desse mito, UX, como eu disse, não é apenas sobre produtos digitais. E é muito mais do que apenas fazer telinhas bonitas. E apesar da estética ser sim um dos pontos muito importantes dentro da área, ela é apenas a pontinha do iceberg. Quando a gente fala de UX, a gente está falando sobre uma área muito mais complexa. A gente está falando em observar, analisar, testar, refinar, testar novamente e principalmente sobre ter um pensamento mais crítico e analítico e entender as pessoas profundamente. E entender também como elas utilizam esses produtos e serviços no seu dia a dia, para que a gente possa entender como melhorar a experiência delas. A experiência delas e não a sua. Afinal, você não é o seu usuário, por mais tentador que isso seja. Mas por que tudo isso é importante? Porque quando uma experiência é ruim, seja ela física ou digital, a gente sente isso na pele. E quando a gente fala no mundo real, isso significa prejuízo, tanto de tempo, como de dinheiro, como de investimento e até às vezes de reputação. A boa notícia é que quando a experiência é bem projetada, a gente nem percebe, porque ela não faz a gente pensar ou exige muito esforço. Ela simplesmente vai lá e te ajuda a resolver um problema. Empresas que investem em UX têm clientes muito mais satisfeitos, com produtos e serviços muito mais funcionais e adequados,
E tudo isso, como consequência, gera resultados melhores para essas empresas. E para quem usa, a vida fica muito, muito mais fácil, não é mesmo? É menos tempo tentando e mais tempo resolvendo. A verdade é que o UX já está em todo lugar e você já vive isso sem mesmo perceber. E mesmo que você nunca tenha trabalhado com a área, eu deixo um desafio para você. Comece a observar como você e as pessoas ao seu redor utilizam produtos e serviços no seu dia a dia. O que essas pessoas gostam, o que elas têm dificuldade, como é que elas experimentam isso, tanto no mundo físico como no mundo digital. Comece a anotar isso no caderninho e comece a pensar como você poderia mudar essas experiências para melhor e o que você pode já aprender com as experiências boas. Isso é um excelente exercício para você aprender um pouco mais sobre o que é a experiência do usuário na prática. E nos próximos vídeos vamos explorar um pouco mais sobre a experiência do usuário e quem sabe quebrar alguns outros mitos muito comuns da área e entender também onde você pode atuar como designer dentro da experiência do usuário. E se você curtiu esse vídeo, aproveita para se inscrever no canal da Horas de Juice, deixar o seu like e quem sabe compartilhar com aquele amigo ou amiga que está pensando em migrar para a área de UX. Nos vemos na próxima! E até mais. Tchau, tchau!